abençoe você. Vamos continuar mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre essa parte do primeiro capítulo de demônios a deuses. No espiritismo mais sofisticado, eles se manifestam mentindo, os demônios, afirmando serem espíritos de pessoas que já morreram, como médicos, poetas, escritores, pintores ou sábios. Eles também se passam por espíritos de pessoas da própria família, dos que se encontram nas reuniões, quando são invocados para prestar caridade ou receber uma doutrina. Então aqui a gente vê, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, ou até mesmo pode ter participado de alguma, como eles dizem, mesa branca, essas reuniões que no espiritismo eles fazem. Então, aqui a gente vê como é que o mal, como é que o diabo ele atua, né? Os espíritos são espíritos enganadores. Eles enganam, como o diabo ele é o pai da mentira, né? Ou o pai das meias verdades. Ele se passa por espíritos de pessoas que já morreram. Mas aí a gente vê realmente o espírito, como é que poderia a pessoa voltar do mundo dos mortos para falar com quem está vivo aqui? Então é por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos guia a toda a verdade. Porque só o que permanece de nós é a nossa alma. A alma é a parte que vai permanecer, é a parte eterna dessa trindade que somos. Da mesma forma que Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos uma trindade. Tudo que Ele criou é uma trindade. Nós, a sua obra perfeita, Ele nos criou para sermos imagem e semelhança dEle. Então, nós temos uma trindade, que é corpo, alma e espírito. E o corpo a gente sabe que volta para o pó, o espírito volta para Deus, porque é o sopro de vida que Ele dá, que é a nossa mente, o nosso intelecto. E a nossa alma é quem realmente somos. Você está me olhando aí? Quem é que está me olhando? É a sua alma. Os seus olhos, que fazem parte do seu corpo, servem para quê? Para enxergar. Quem é que enxerga? É a sua alma. Porque se os seus olhos estivessem cegos, os seus olhos que faz parte do seu corpo, é um órgão do seu corpo que serve para enxergar, se esses olhos estivessem enfermos ou não funcionassem mais, você não poderia enxergar nada. A sua alma iria ficar o quê? No escuro. Você não iria enxergar. Então, a batalha espiritual que existe hoje e sempre existiu é essa. É a dos anjos do diabo, do inferno, contra os anjos de Deus para tomar a alma. Só existem dois caminhos, o céu ou o inferno. Então, a alma somos nós. É o que vai permanecer pela eternidade. Então, a alma ela tem que ir para um lugar que ela vai passar a eternidade. Ela é levada, ela não vai, ela é levada. Se você colocar no Google aí, coisas que já aconteceram minutos antes da pessoa morrer, como é que ela se comporta? Tem relatos, né, que a gente vê, vídeos mesmo, de pessoas antes da morte ficarem totalmente espantadas, vendo, como se estivessem vendo alguma coisa, e logo depois alguma coisa acontecer, ou elas terem um piripaque, morrer,
Ou até mesmo no hospital, a pessoa deitada e começa a ver um monte de coisa e a expressão dela é de pânico, é de terror, é de medo, é de agonia, de aflição. Então, é como se ela estivesse vendo, e de fato, ela vê quem é que está vindo para buscar ela. Porque ou vem os anjos de Deus e logo a pessoa fica, o semblante dela é de paz, ou os anjos do diabo, que com certeza o semblante é de terror. E quantas vezes a gente não vê na igreja as pessoas que manifestam e os próprios demônios dizem que a aparência deles é terrível. E o pastor, quando ele meio que entrevista o demônio, ele pergunta: o que é que as pessoas fazem quando te vê? E eles dizem: elas gritam. E ele até demonstra o grito. Ah, saia daqui, não me leve. Tipo isso. Por quê? Porque elas veem, a alma, ela começa a ver o plano espiritual. Hoje a gente, nesse estado, né? É tanto que tem relatos também de pessoas que veem vultos e tudo mais. Então ela tá vendo o mal que tá dentro dela. Então a alma, ela tá sendo atormentada, tá sendo oprimida. Então esse mal, ele tem que sair. E no caso, esses espíritos, como são espíritos enganadores, eles são espíritos imundos. Então, como a gente estava falando aqui, né, que são espíritos que se passam por pessoas que já morreram. Não tem como ser a pessoa que morreu, por quê? Porque ela não é espírito. Porque ela não é espírito, ela é alma. E como é que uma alma voltaria do além para falar com quem está vivo? Não. Quando o corpo falece, não tem mais lugar para essa alma ficar. Ela tem que ir para algum lugar. A diferença de nós para esses espíritos é justamente essa. A gente é alma, é a alma que sai do nosso corpo. Eles são espíritos, anjos caídos. Então, esses espíritos buscam, eles são como parasitas. A gente vê um parasita, ele busca o quê? Um corpo para habitar, para ser o hospedeiro. Então, esses espíritos é a mesma coisa. Eles buscam um corpo, uma casa. Fora isso, eles andam por lugares áridos. Está escrito na palavra do Senhor. Se você pegar esse trechozinho, o espírito, quando sai, ele anda por lugares áridos. Ele dá um passeio por aí e depois ele pensa: voltarei para o lugar de onde saí. Isso é Jesus que fala. O que é que acontece quando o espírito sai do corpo da pessoa? E aquele corpo fica o que? Limpo, adornado. Só que a casa está vazia. Então, Jesus estava demonstrando nessa parte a importância da gente receber o Espírito Santo. Porque nós somos como uma casa que deve ser habitada. Mas ela tem que ser habitada pelo Espírito Santo de Deus, para que essa casa se torne santa, limpa, pura, todo o tempo. Porque ele dá esse exemplo, né, que o espírito imundo volta de onde saiu e vê a casa adornada, bem arrumada. Se você quiser colocar no Google essas palavras, você vai achar esse versículo. Bem adornada
e ele traz mais 7 demônios piores do que ele. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então, porque ele achou a casa limpa e adornada, ajeitada, arrumada, porque ele saiu, né? Então a casa ficou limpa, porque então tá demonstrando que ele é o quê? Esses espíritos são caos, são bagunça, são sujeira. Então, quando a casa tá bagunçada, quando a casa tá suja, vem o quê para essa casa? Vem barata, vem mosca, mosquito. Se deixa a louça na pia muito tempo, vem mosquito com força, né? Vem mosca, vem formiga, vem tudo, vem inseto. Então, os demônios são como isso. Então, quando ele sai na casa, a casa fica limpa e organizada e adornada. Então, a organização. Então, aí a gente vê, né, a ação do espírito, dos espíritos, do espiritual, como é interessante, como é importante. Porque a gente tem espírito também, a mente, é o intelecto. Então, a batalha, ela começa aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é bagunçada, uma pessoa que ela é desleixada com as coisas dela, a casa dela é assim. Você sabia que tem um espírito que é Maria Mulambo, a nomenclatura, né? Que faz isso. Se é uma pessoa que é uma coisa assim, que não tem jeito, a casa dela é assim e você pode ajeitar, mas se você for lá depois, tá assim de novo. Gente, eu já entrei numa casa assim. Nas evangelizações, numa eventualidade que Deus permitiu, com um evangelista, ele me permitiu entrar numa casa. Gente, era assim mesmo. Era tudo jogado no chão, era uma bagunça total. A cozinha, pelo amor de Deus, terrível. E a pessoa lá morando na casa. E ela relatou que era um casal, sabe? E eles só faziam brigar quando chegava na sexta-feira. Tava tudo aparentemente um tanto até em paz durante a semana, mas quando chegava na sexta-feira, no fim de semana, parece que passava um vendaval na vida deles. O marido começava a beber, começava a fazer besteira, a casa uma bagunça terrível, uma desordem total. E você vê a ação do mal. Então, a gente vê o quê? Que tem que haver uma libertação. Então, a gente começa a pensar. É só raciocinar. O que faz a pessoa fazer isso? É o espiritual, é a parte da mente, porque tudo que a gente faz, primeiro tem que vir para cá. Eu só tô fazendo esse movimento aqui porque primeiro eu pensei em fazer. Então o pensamento veio, eu tenho, a minha alma tá aqui dentro, ela que conduz, mas primeiro tem que passar por aqui. Então, eu tenho uma alma que vive num corpo. Eu sou uma alma que se utiliza desse corpo para poder se manifestar a esse mundo aqui. Mas primeiro eu preciso usar a minha mente. Por isso que a gente tem cabeça, por isso que a gente tem cérebro. Olha a perfeição que Deus fez, a obra que Deus fez. É perfeita. É perfeito. E você pode ver que os animais, eles são perfeitos também, mas eles não têm a capacidade de fazer tudo aquilo que o ser humano faz. É por isso que o diabo, os demônios, eles querem habitar o quê? No ser humano. Eles podem agir através dos animais também, porque são um corpo. São um corpo. Tem a parte da palavra de Deus que fala:
né, dos porcos, né, enfim. Mas o ser humano, olha só os sentidos que o ser humano tem. Olha só a capacidade de raciocínio que Deus deu. Tudo isso vem de Deus, gente. Tudo isso é emprestado de Deus, porque Ele é a fonte de tudo. Então Deus fez o ser humano com uma obra perfeita. E é por isso que o diabo ele quer destruir o ser humano, porque destruindo o ser humano, ele vai atingir a Deus. Destruindo a alma do ser humano, ele vai atingir a Deus. Então, olha só, começa aqui. É aqui. Então, você pode ver que pra gente fazer as coisas, uma pessoa que tem uma casa arrumada, que gosta de arrumar as coisas, que é perfeccionista, que ela, às vezes, outras não são nem perfeccionistas, mas gostam de ter as suas coisinhas arrumadas, tudo no lugar certinho. Tudo isso começa aqui. É o entendimento, é a parte que pensa. Então, o espírito enganador, como ele é um espírito, ele não é uma alma, ele é um espírito. Então, ele é relacionado a um pensamento, a um entendimento. E como foi dito no vídeo passado, como são anjos caídos, eles têm milhares de anos à nossa frente. Eles são inteligentes, olha só. Então, por isso que a gente não pode subestimar. Mas a gente tem poder e autoridade para amarrar eles, para fazer eles cair por terra no nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então, a gente começa a entender a origem, como é que atua, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa que é viciada em drogas, em fumo, etc. Ela sabe que aquilo tá matando ela, mas ela não para, ela não consegue. Muitos dizem, eu não consigo parar. Eu não consigo. Já é um hábito, já é um vício, já é recorrente. Primeiro iniciou com um trago por dia, depois foi aumentando. Hoje em dia a pessoa fuma uma cartela ou mais por dia. Então, ela sabe que aquilo está matando ela. É impossível ela não saber disso. Não tem como ela não saber disso. Porque até mesmo na caixinha do cigarro tem falando, olha, isso aqui pode acontecer com você. O fumo causa isso aqui, ó. Então, tá dentro da cabeça dela. Só que ela não tem força, ela não consegue parar, ela não quer parar. Porque é uma mistura do desejo do coração, a alma que ela tá vazia, ela precisa se preencher, então ela vai buscar alguma coisa para se preencher, só que as coisas desse mundo não preenchem nada, só piora. Porque a única coisa que pode saciar a alma do ser humano é Jesus. A coisa não, pessoa. É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é Deus. Porque Deus é o Criador. Ele é a fonte de tudo. Então não tem como o ser humano encontrar nesse mundo material satisfação plena e eterna, que exceda a morte. Porque o ser humano pode buscar tudo, pode ter tudo desse mundo, mas no fim ele vai estar limitado. A morte veio, acabou. Com Jesus é eternidade, gente, de vida. Então, para você ver, com Jesus não há limites. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? Então a gente vê, voltando aqui, que não tem como uma pessoa voltar dos mortos para falar com quem está vivo,
Porque ela é uma alma, ela não é um espírito. Ah, o espírito da sua avó veio ver. Mentira! Mentira! E você pode comprovar isso indo lá em Lucas, eu não lembro qual é o capítulo, mas você colocando no Google, você coloca a história do rico e do Lázaro. Não é uma parábola, é um fato que aconteceu no tempo da Babilônia. Você vai lá, coloca e você pega a sua Bíblia e você medita bem direitinho lá. Se for uma Bíblia comentada, melhor ainda. Mas preste atenção nesses comentários, tá? Porque aquele fato que é verídico, ele vai mostrar o que acontece quando a alma se descola do corpo. É um fato que aconteceu com duas pessoas que tinham prioridades diferentes. Uma era temente a Deus e a outra não era. Uma foi para o céu de Abraão, e a outra foi para o inferno. E ali Jesus, é o próprio Senhor Jesus que conta. Ele mostrou. Por que Jesus conta? Porque ele viu. Porque Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é uma parte da Santíssima Trindade. Ele viu tudo. Porque desde o princípio, a palavra de Deus mostra que desde o princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele estava com Deus desde o princípio. Desde de tudo antes de ser criado, Jesus estava ali. Então, ele viu tudo, ele viu, ele até diz, quando os 70 discípulos estavam voltando da missão dos 70, que Jesus designou para eles, ide de 2 em 2, né, expulsar os demônios, curar os enfermos. Quando eles voltaram, eles estavam totalmente alegres, se gabando. Eita, em teu nome os espíritos imundos nos obedeceram, os demônios obedeceram, a gente curou, a gente libertou. E Jesus disse o quê? A primeira coisa que Jesus disse quando eles vieram, todos alegres assim: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Eu vi. Ele viu. De Jesus, ele viu. Por quê? Porque ele estava lá. Ele viu tudo. Ele é Deus, gente. Jesus é Deus. Então aí ele orientou: olha, não se alegrem porque os espíritos os obedecem. Não se alegrem. Alegrem-se por ter o nome de vocês arrolado nos céus. Alegrem-se, alegremos-nos pela nossa salvação. Porque essa parte de expulsar demônios, de curar enfermos, tudo isso aí é dom. Mas o que é que vai? É dom do Espírito Santo. Mas, dom que Deus dá. Mas o caráter de Deus é que faz a gente alcançar a nossa salvação, que é o fruto do Espírito Santo. Aí tem as 9 manifestações do fruto do Espírito Santo. Mas, enfim, voltando para cá. Então, a gente vê que o que o Espírito Santo está dirigindo para ver essa parte do rico e do Lázaro. Por quê? Porque ele mostra ali que é a alma que sofre ali, quando se ela está no inferno, é a alma que está sofrendo. Por quê? Porque nessa parte você pega e medita, tá? Porque na parte do rico, ele fica clamando a pai Abraão, pai Abraão. Ele vê pai Abraão e Lázaro lá do outro lado. Só que existe um abismo que separa os dois. Ele fala pai Abraão porque é no tempo lá do Antigo Testamento, lá na Babilônia. Então a referência, né, de fé, de pessoas de fé, né, ele fala pai Abraão, como se ele fosse da descendência de Abraão, pai da fé. Mas ele não manifestou a fé para ser salvo. Mas Lázaro estava lá com o pai Abraão. Mas enfim,
ele clamou para que pai Abraão mandasse que Lázaro tocasse o dedo na gota de água para saciar a língua dele. Por quê? Porque ele estava sendo atormentado numa chama. Ele diz isso. E então aí a gente pode deduzir. Ele sentia, ele tinha língua. Então, lembrando que antes disso, quando no fato que Jesus fala, diz: e o rico morreu e foi sepultado. Então, o corpo foi sepultado normalmente, como acontece todo dia. Só que o rico, a alma dele estava no inferno. Ele estava no inferno. O corpo dele foi sepultado, mas ele foi para o inferno. E a Bíblia diz: e no inferno, o rico, que não tinha nome, era só o rico. Não foi conhecido pelos feitos de fé, porque ele viveu esplendorosa e com seu galardão de riqueza, era vestido com púrpura, fala tudinho, Jesus fala tudinho, que ele regalada e esplendidamente, uma coisa assim. Só que ele foi sepultado. Imagina o sepultamento desse rico, como foi, né? Cheio de gente, cheio ali de regalias, mas no fim ele acabou no inferno. E ele estava ali sendo atormentado numa chama, porque era a alma dele. Então, é só a gente pensar. Se eu morrer aqui agora, eu vou estar falando com vocês? Não, não vou. O meu corpo vai cair aqui, eu não vou mais poder me levantar. Por quê? Porque a minha alma já vai ter saído. O corpo vai ser uma casca que vai ficar aí, vai apodrecer, vai ter que ser sepultada, porque não dá para ficar aqui. Mas a alma, ela tem que ir para o lugar dela. Um testemunho interessante que eu já vi de um homem que estava com a mente somente nos seus negócios, na sua empresa, no dinheiro. Chegou um momento que ele disse para ele mesmo: se Deus me pedir a minha alma hoje, se eu morrer hoje, eu não vou ter nem a minha alma preparada para Deus. Eu não vou ter, porque eu não preparei a minha alma para Deus. Ele disse mais ou menos assim: eu não vou poder nem dar a minha alma, eu não vou ter a minha alma preparada para Deus. Porque ele estava pensando o quê? Só em quê? Nas riquezas. No tesouro dessa terra. Ele estava preocupado mais, ele estava vivendo para os negócios dele, para o dinheiro, enfim. Então, o que isso quer dizer? Foi uma palavra bem sábia o que ele falou. Eu não vou ter preparado, eu vou dar o que para Deus se eu não preparei a minha alma para Ele? Se ele não preparou a alma para Deus, ele preparou a alma para quem? Para o diabo. Então, é nossa responsabilidade a gente cuidar daquilo que Deus nos deu, da nossa alma. Cuide da sua alma, cuidemos da nossa alma, porque ela tem que ser preparada. Se queremos vida eterna, se queremos paz para nossa alma eterna, se queremos que ela vá para o lugar de paz, de alegria, de satisfação plena, de plenitude, se queremos que ela vá para o lugar bom, e esse lugar bom somente é com Deus, a gente tem que preparar ela todo dia para isso. É justo, não é? Para tudo a gente se prepara.
Se a gente vai fazer uma viagem, a gente se prepara com antecedência. A gente se prepara uma semana antes até. Um mês antes. Tem gente que se prepara um ano antes para uma viagem. E por que ela não pode preparar a alma dela para a eternidade? Algo tão precioso, que é eterno. Uma viagem que quando chega a hora, pronto, você viaja, depois acaba e acabou. Acabou. Só fica a lembrança, se for algo bom. Se for uma viagem ruim, você não quer nem lembrar. Você até se arrepende de ter ido, de ter gastado. Porque às vezes você ficou doente na viagem, enfim. E por que o ser humano não pode se preparar para a eternidade? Então aqui a gente vê que são espíritos. Então a alma ela não pode voltar. É tanto que nesse fato do rico e do Lázaro fala sobre tudo. Que o rico ele ficou clamando ao pai Abraão: Pai Abraão, deixa eu ir avisar os meus irmãos, envia alguém. Você vai ver lá. Tem que avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Manda avisar. Para quê? Para que os irmãos não façam do mesmo jeito que ele fez. Se ater às riquezas e perder a alma para o inferno. O que é que pai Abraão diz? Eles têm os profetas. Ou seja, Deus sempre vai mandar pessoas, servos dele, para avisar. E hoje em dia não é o que mais tem. A palavra de Deus está ali para avisar, para mostrar a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ou seja, mostrou o quê? Que não se volta para avisar ninguém de nada. Que não se volta para falar como é lá. Não. Porque Deus é justo. Deus é justo e Ele dá a oportunidade para todo mundo conhecer a verdade. Então, não se entregue a essas mentiras de Satanás. Se você já participou disso, se você ainda vive nessa prática, eis a oportunidade para você conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Eis a oportunidade para você sair dessa vida. O que é que isso tem ajudado você? Pensa um pouco. O que é que essa vida tem acrescentado no seu bem-estar, na sua alma, na sua vida como um todo? Preste atenção. Se você é dessas variadas religiões aí, candomblé, enfim, isso daí tudo, pensa um pouco. O que é que isso tem acrescentado na sua vida? O que é que isso tem feito de bom para a sua vida? Pensa um pouco. Porque é sim, sim, não, não, gente. O que disso passar vem do diabo. Então, ou você tem uma vida plena, vivendo na justiça, vivendo na verdade, com Deus, ou você não tem. Ou você não tem. E somente a pessoa pode dizer o que é que ela vive, o que é que ela passa. Então pensa e dá uma oportunidade para Deus mudar a tua vida. Dá uma oportunidade para Deus mostrar que só Ele é Deus, que o resto é engano, que o resto é mentira. Faz uma prova com Deus. Olha, Deus, eu não sei se o Senhor existe. Você pode até dizer assim, você pode ser totalmente sincero. Deus, eu não sei. Eu nunca tive uma prova concreta que o Senhor existe. Mas diante dessa oportunidade que eu estou recebendo aqui,
Se revela para mim, mostra para mim alguma coisa. Fala comigo. Mostra para mim, eu quero saber da verdade. Eu quero a verdade. Eu não quero mais viver na mentira. Se tudo que essa menina tá falando aqui é verdade, então eu quero que o Senhor me confirme. Faz uma prova com Deus. Na tua sinceridade, Deus ama a sinceridade. Na tua humildade, Deus ama a humildade. Então faz isso. E você vai ter a resposta. Você. Porque você vai saber. Você vai ter uma certeza dentro de você que Deus falou com você. Porque Deus, ele quer se revelar a cada pessoa de uma forma íntima, de uma forma pessoal. Porque você tem experiências que eu não tenho. Cada pessoa tem suas experiências, cada pessoa tem o seu passado, tem os seus traumas, cada pessoa tem alguma coisa que aconteceu na vida e Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, para desfazer o passado, para colocar tudo no mar do esquecimento. E você e eu começarmos uma nova vida. Foi isso que ele fez comigo. Então, ele quer fazer isso com todo mundo. Porque Jesus são as boas novas de salvação. Então ele apaga o nosso passado, as nossas transgressões, ele não se lembra mais, para nos dar uma vida nova. Para nos dar uma vida verdadeira e não uma vida de mentira que esse mundo oferece. Uma vida de ilusão que esse mundo oferece. Porque o mundo jaz no maligno. Então o diabo e seus demônios estão por aí, destruindo a vida das pessoas. Não permita que ele destrua a sua também. Não permita. Então, é a oportunidade para você se entregar para Jesus, para você ter um encontro com o Senhor Jesus e ele saciar a sua alma, a sua vida. E você ver a mão de Deus, o braço do Senhor se manifestar na sua vida. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus, ele passou por todos os sofrimentos, por todas as dores naquela cruz. Ele fez isso por nós, por você. Para que nós possamos ter a oportunidade de salvação. Não despreze isso. Os espíritos não fizeram isso por você. Seus familiares não fizeram isso por você. Ninguém que tem o seu nome registrado na palavra de Deus fez isso por você. Somente um fez isso por você, Jesus Cristo. Foi um ato de amor que ninguém poderia fazer. Deus fez isso por você. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, ressuscitou para nos dar vida e quer passar a eternidade conosco. Como nosso pai, como nosso irmão, como nosso melhor amigo, como nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha a ter o vislumbre da glória de Deus na sua vida, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, a sua visão espiritual, para compreender as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, que esse Evangelho transforme a sua vida de dentro para fora, que esse Evangelho transforme a sua forma de agir, de pensar, de se portar e, sobretudo, que o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, guie você a alcançar a vitória de salvação no último dia. Deus abençoe a sua vida e a gente continua, a gente nem saiu do lugar, tá? Eu apenas continuei. Eu tinha, no vídeo passado, eu passei bem rápido nessa última parte aqui, certo? A gente tá aqui ainda. De deuses a demônios. A gente terminou esse trecho do capítulo 1 de demônios a deuses. Agora, deuses a demônios. A gente continua no próximo capítulo. Se você tá gostando desse conteúdo, comenta aqui nos comentários e envia para outras pessoas, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso às verdades da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, você vai estar cooperando com o reino de Deus, você vai estar plantando e com toda certeza você vai colher.
Deus abençoe.